Fala, minha gente! Bom dia, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. Boa sexta-feira para você. Só mais meio período. A partir de agora, as notícias de Santa Catarina ao vivo para todas as regiões do nosso estado. Dona Gabi Ravasco, bom dia, boa sexta para você. Oi, Fernando Machado, bom dia para você, boa sexta-feira para todos nós. O último dia do inverno, que calorão, daqui a pouco tem os detalhes da previsão do tempo. Fique bem informado até a 1h15 com as principais notícias aqui de Santa Catarina. Vamos ver o que é notícia nesta sexta. Vou convidar você que está no interior, homem do campo, você que tem alguma atividade relacionada à agricultura aqui de Santa Catarina, ou você que tem ligação com povos indígenas aqui do nosso estado. Uma discussão lá de Brasília afeta Santa Catarina em cheio. Você vai entender como essa decisão do STF relacionada ao marco temporal, derrubando inclusive a tese deste marco temporal com relação a terras indígenas, como isso tudo vai afetar diretamente propriedades aqui de Santa Catarina que hoje estão colocadas à disposição da agricultura, da economia que vem do campo. É uma discussão nacional, mas que vai afetar sim o nosso estado. Por isso o SBT vai fazer uma cobertura especial ao vivo de regiões afetadas, com a opinião de Roberto Azevedo, que acompanhou todo esse processo de julgamento no STF e também as lideranças envolvidas. Pelo lado dos indígenas, que neste momento estão sendo favorecidos por essa decisão, e pelo lado da agricultura, aqueles que hoje aqui em Santa Catarina movem a economia catarinense. É um assunto muito delicado, você vai entender os próximos passos, como o Congresso Nacional pode intervir a partir de agora. Para resumir, indígenas vão poder requerer em terras que atualmente estão colocadas para a agricultura aqui em Santa Catarina. A partir de agora, todos os detalhes para você. E ainda, denúncia, racismo em uma escola de Florianópolis. Professoras acusam aí xingamentos racistas entre colegas, docentes, professoras. Você vai entender todos os detalhes, as imagens da manifestação que aconteceu na frente da escola e já a repercussão deste caso aqui no SBT. E ainda, no nosso SBT Comunidade, moradores chamaram a nossa equipe porque estão incomodados com um vazamento de água. Segundo eles, essa água tem um cheiro forte e pior, o vazamento estaria vindo dos fundos da própria Secretaria do Meio Ambiente do município. Que cidade é essa? Eu mostro a partir de agora. Assédio ou importunação sexual. Você aí sabe a diferença? O entendimento sobre cada abuso é fundamental no momento de denunciar um agressor. A gente traz uma reportagem completa sobre esse assunto. No SCC Esporte, a Dominique Cabral vai trazer tudo o que rolou nos jogos do Brasileirão desta quinta-feira e ainda como ficam as partidas do fim de semana. Tem também a previsão do tempo para hoje e para o fim de semana. Vem calorão por aí, hein? O último dia do inverno. A gente te conta todos os detalhes a partir de agora, aqui no SCC Meio Dia. Fique com a gente, estamos no ar. Vamos para Chapecó, deixa eu ver a imagem ao vivo do oeste do estado, as primeiras informações da previsão do tempo nesta sexta-feira. Só mais meio período de trabalho. Vamos juntos, 11h33, Gabi. É isso, Fernando, fim de semana já batendo a nossa porta. Agora você confere aí imagens de Chapecó neste momento. Tá um dia parecendo um sol. Não tem muito vento, a gente não consegue ver muitas nuvens em Chapecó nesse momento. Agora vamos para Vitor Meireles, no Alto Vale do Itajaí. Olha lá, a gente já consegue ver mais a presença do sol, aquele céu azulzinho, poucas nuvens no céu neste momento no Alto Vale do Itajaí. E agora, como está Florianópolis?
Aí um pouco mais nublado, um ventinho ali um pouco mais forte, é o vento sul neste momento, que deixa aí a sensação de estar um pouco mais frio. Mas a gente vê ali o sol tentando se esconder, mas bastante nebulosidade neste momento aqui na capital de Santa Catarina. A sexta-feira chega com sol entre nuvens em boa parte aí do estado. No litoral sul deve ter um pouco mais de nebulosidade, mas o sol também vai aparecer por lá. Entre a tarde e a noite, a combinação desse calor que estamos sentindo com a umidade e demais instabilidades vão favorecer a formação de temporais isolados. Isso, gente, para todas as regiões aqui de Santa Catarina, mas principalmente do centro ao leste catarinense. O calor marca aí presença de novo, já estamos até acostumando com esse tempo, né? A sensação de ar abafado continua aí pelos próximos dias. Inclusive, o Vale do Itajaí, 37 graus de máxima nesse dia de hoje. Já o sul do estado, 31 graus. O meio-oeste e o oeste catarinense também passam aí dos 30 graus. Olha, 33 meio-oeste e 34 graus a máxima de sexta-feira para o oeste catarinense. Grande Florianópolis, mínima de 19, máxima de 28. Esse vento sul deixa aí a sensação de que está menor a temperatura, mas a gente pode chegar até os 28 graus. Daqui a pouco eu trago a previsão completa para hoje e também para você programar o seu fim de semana. Tem detalhes aí de como fica o tempo no sábado e também no domingo daqui a pouquinho. Agora nós vamos falar de esporte. Dominique já está chegando por aqui com as primeiras informações, né, Domi? Bom dia para você, boa sexta. Bom dia para você, Gabi, bom dia para você aí de casa. Sextamos por aqui e a gente já começa o esporte de hoje falando de Brasileirão. Por conta da final da Copa do Brasil, a rodada está acontecendo durante a semana, né? E nessa quinta-feira aconteceram mais alguns jogos. Para conferir. A volta do Vasco a São Januário não poderia ter sido melhor. A equipe goleou o Coritiba por 5-1. Rossi levantou na área e Zé Gabriel marcou de cabeça. O segundo veio quando Paulinho encontrou Rossi na área, que tabelou com o Paier, que mandou para as redes. Depois do intervalo, o Verratti marcou um golaço. O argentino ainda na sequência fez o quarto de cabeça. O Coritiba buscou o gol e conseguiu diminuir com Sebastião Gomes. Mas a equipe de Ramon Dias estava imparável e 1 minuto depois marcou com Gabriel Peck. O Atlético Paranaense derrotou o Internacional por 2-1. O Furacão perdeu Vitor Roque logo no início após a entrada forte de Nico Hernandes. Mas isso não impediu a equipe de ir para cima e abrir o placar com Eric. O Colorado não se intimidou e continuou buscando o ataque. E após saída errada de Fernandinho, Luca tocou para Carlos de Penha empatar. No finalzinho do jogo, o Canóbio cruzou para Alex Santana, que mandou para o fundo das redes e garantiu assim os 3 pontos para a equipe paranaense. Em duelo da parte de cima da tabela, o Grêmio se deu melhor. Logo no início, o tricolor gaúcho arrancou na frente com um gol marcado pelo lateral João Pedro, em triangulação pela direita. Depois disso, o Palmeiras até tentou, mas foi o Grêmio que conseguiu segurar o resultado. E daqui a pouquinho a gente confere como está a tabela de classificação, os times catarinenses que vão a campo nesse final de semana. E ainda a gente vai conhecer um pouco da história da Bruna Alexandre, catarinense que representa o Brasil no tênis de mesa. Tudo isso vocês já sabem, né? A partir de 12h40 eu tô de volta. A gente espera então, até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Seguimos com o SC Meio Dia, Fernando. Vamos lá para o assunto do dia que repercute aqui em Santa Catarina, a derrubada do marco temporal pelo STF. Como que fica a partir de agora? Bom, eu gostaria que você de casa, né, se atentasse a este assunto, principalmente quem está em áreas rurais de Santa Catarina, mas não apenas o homem do campo, o agricultor, o fazendeiro, mas quem, por exemplo, trabalha na logística, os caminhões, quem fornece, né, todos os insumos para a rede agrícola e também você, né, que de alguma forma presta algum tipo de serviço para lavouras aqui de Santa Catarina. Isso significa a economia catarinense. Do outro lado, também peço a atenção de você que tem algum vínculo com comunidades indígenas, porque não pode se tornar uma briga entre dois setores o que o STF discutiu. Longe disso. Fernando, mas vamos lá.
todo dia falando de marco temporal, explica pra gente o que está acontecendo. Existia, pelo menos, o Brasil de 88 para cá seguiu uma regra que as áreas indígenas representavam aquelas que existiam indígenas alocados quando a Constituição foi promulgada, 88. Agora, isso é o tal do marco temporário. A regra é essa. Onde tinha indígena, a área é dos indígenas. Agora, o STF derrubou, dizendo o seguinte, não. A partir de agora, os indígenas vão poder solicitar, vamos chamar assim, reivindicar novas áreas. E é aí que entra a tal da instabilidade jurídica. Roberto, explica um pouquinho mais. Nosso meio-dia de hoje, Roberto, vai fazer uma ampla cobertura, vamos ao vivo para áreas afetadas, porque Santa Catarina sente forte essa decisão. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Há muita coisa ainda a ser esclarecida. Tanto é que na semana que vem, o Supremo Tribunal Federal, está aqui o Augusto Aras, no último evento dele como Procurador-Geral da República. Mas este tribunal aqui vai se reunir na semana que vem de novo para decidir a tese. Ou seja, como é que fica a situação? Quem tiver que sair da terra, porque você só vai sair da terra se tiver uma reserva indígena para ser implantada naquela área. Dentro de áreas consolidadas, como os municípios, a área urbana dos municípios, essa discussão não existe. Não há a mínima possibilidade de haver qualquer pedido de reserva indígena. Mas tudo isso vai ser definido, inclusive indenizações. Como é que fica, por exemplo, Fernando, a situação de quem tem propriedade da terra há mais de 70 anos, títulos de 1950, 1948, 47, título de propriedade, como é que fica a situação dessa? E os ministros falaram muito em vamos também compensar as melhorias e as benfeitorias em terras que foram adquiridas de boa fé, ou seja, as pessoas adquiriram, compraram e têm o título de propriedade. Grileiro, invasor, garimpeiro não entra nessa. Foi por causa dessa gente que Santa Catarina pagou o pato, porque no restante do país é isso que acontece. Em Santa Catarina, a realidade era diferente e até os ministros do Supremo disseram isso. Bom, quem defende o marco temporal justamente defende a instabilidade, a área para o produtor rural que comprou, que pagou, propriedade privada. E defende o seguinte, já existe uma regra do que é indígena e o que é particular. Exato. Quem é a pessoa que é a favor do marco temporal. Quem é contra o marco temporal, inclusive alega que indígenas tinham sido tirados das terras, muitas vezes por conflitos, e que não estavam lá no momento em que não é a Constituição realidade de foi Santa promulgada. Catarina. Põe uma coisa na cabeça, Exatamente. não é a realidade de Santa Catarina. Então, esses são os dois lados desta moeda. Primeiramente, não é nem penalizar o agricultor que comprou, muito menos o indígena que agora poderá recorrer. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Há uma discussão que deixa muita instabilidade para Santa Catarina. Imagina só, hoje você na sua casa, você que está no interior de Santa Catarina, chega agora uma determinação falando o seguinte, essa área aqui agora que você pagou poderá ser requerida pelos indígenas e eles podem tomar posse, o senhor vai ter que sair, vai receber uma indenização, e aí, quanto que é essa indenização? Não, é a história de famílias. Nós estamos falando da história de famílias que cresceram lá. Há pessoas morando há mais de 70 anos na terra e elas precisam ter uma compensação. Outro detalhe, o Supremo vai decidir até se essas terras não vão ser substituídas por outras. Isso é importante. Hoje são mais de 300 áreas indígenas no Brasil, algo em torno de 14% do território. E o detalhe, qual é a garantia de que, depois desse processo, entrega a área como indígena, como que vai ser continuada a produção? Como que garante que uma terra dessa, por exemplo, poderá garantir emprego, geração de renda, ou se a gente vai substituir por outras? Essa é a grande preocupação neste momento. Obrigado, Roberto, por enquanto. Eu volto com ele ainda hoje, porque a gente vai continuar nesse assunto, porque é muito importante para todo o Brasil, especialmente para a gente aqui de Santa Catarina. Até daqui a pouco, viu, Roberto? Obrigado pelas explicações, sempre muito técnico, Roberto, explicando tudo para a gente aqui no nosso meio-dia. Vamos lá, eu preciso voltar a falar da BR-282, que continua sendo uma das estradas mais perigosas do país. Eu estou falando da rodovia que liga o litoral catarinense ao oeste do estado, a 282. Você acompanhou comigo, Terceira Pista Salva Vidas, é uma campanha que foi idealizada aqui pelo Grupo SCC
que tem sua origem na Serra Catarinense, ou seja, o grupo SCC se fez passando pela 282 e registrou, nesses mais de 80 anos, a história de quem construiu, do desenvolvimento e das tragédias que foram geradas a partir da BR-282. Eu estou falando de uma rodovia federal, extremamente importante, não para o deslocamento de turistas, moradores apenas, mas para o transporte do que é produzido aqui no nosso estado, do que vem da região oeste para o litoral. É algo impressionante o que acontece na 282. Mais impressionante ainda é o fato que surpreendeu a todos aqui do SBT nesta manhã e eu peço a atenção de você. O caminhoneiro Valsonir Niberto Schultz, que recentemente conversou com a nossa reportagem sobre os perigos da rodovia, foi mais uma vítima dessa estrada. Esse caminhoneiro foi entrevistado pelo SBT há poucos dias, numa grande reportagem especial que nós produzimos, junto com o repórter Thiago Pires, para justamente cobrar investimentos na 282. Há décadas, as lideranças catarinenses, os empresários, os políticos, descem a Serra Catarinense ou saem de Florianópolis, batem em Brasília para pedir uma questão, a terceira pista. Porque a duplicação, todo mundo sabe que é algo mais de um sonho muito distante. Santa Catarina, então, disse o seguinte: a terceira pista já vai ajudar. Nem terceira pista, nem duplicação. O que restou para Santa Catarina foram mortos. Inacreditavelmente, os números da 282, eles são mais do que preocupantes. Eles são assustadores. Eles são o exemplo da incompetência do governo brasileiro que não olha e não olhou para Santa Catarina. É disso que eu estou falando. Thiago Pires, vem comigo aqui porque ele entrevistou uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Esse caminhoneiro estava ontem falando aqui no SBT do perigo que é, dos riscos que corria, infelizmente, dos acidentes que ele testemunhou e hoje chega a informação. Foi vítima, mais uma, da 282. Thiago, conta pra gente os detalhes desta informação, dessa triste notícia. Oi, Fernando. Foi difícil sim receber essa notícia, viu? Nós estamos falando de Valsonir Schultz, de 33 anos. Nós tivemos eu, Dionei Pacheco e com a colaboração de outros colegas cinegrafistas, fazendo uma matéria especial sobre a 282, falando sobre a história, o desenvolvimento econômico e a insegurança. Durante 30 dias nós percorremos essa estrada. E olha, um dos entrevistados foi ele, Valsonir Schultz, de 33 anos, um caminhoneiro que há 12 anos atua na BR-282, diariamente, que falou comigo sobre as dificuldades que ele enfrentava, os problemas que ele via nesse local. Nós separamos um trechinho, antes de voltar a falar sobre Valsonir, um trechinho da reportagem que ele aparece falando com a gente. Vamos ouvir agora. O que o senhor acredita que seria a solução, ou pelo menos amenizaria um pouquinho mais a situação aí? Cara, na subida e descida, terceira faixa. Eu acho, né? Do meu ponto de vista, é isso aí. Né? Ajudaria bastante. Ajudaria. Ele fala na terceira faixa aí, mas a entrevista é maior, ele fala sobre as imprudências, sobre a falta de estrutura, de infraestrutura das estradas e tudo mais. Fernando, ele foi vítima da 282. Na quarta-feira à noite, ele morreu num acidente. Ele estava de moto, um carro bateu na sua moto e ele morreu ali mesmo. Os bombeiros tentaram, mas ele não resistiu. Nós estamos falando de um homem que há 30 dias atrás me deu uma entrevista falando e relatando os problemas da 282 que ele enfrentava como caminhoneiro. E hoje, ele é a vítima da 282, a rodovia da morte. Não tem como chamar de forma diferente. E aí, Fernando, você me pergunta, que probabilidade pequena, né? Logo o entrevistado foi quem morreu. Que coincidência pequena. Não é coincidência, Fernando. Não é probabilidade. Nós estamos falando do cotidiano. Nós estamos falando de algo que está acontecendo corriqueiramente. E ele, o Valsonir, que me deu a entrevista, que falou sobre os problemas, é mais um. É mais uma das 572 mortes de 2017 até 2022 da BR-282. É triste.
é difícil. Olha, para nós jornalistas, quando a gente tem que noticiar tipos de acidentes, mortes trágicas como essa, é difícil. Agora, é pior ainda, Fernando, quando a gente precisa noticiar tragédias anunciadas. Porque é isso que a gente faz no SBT e no portal SCC10, toda vez que a gente relata acidentes com morte ou os outros acidentes que acontecem diariamente na 282. É tragédia anunciada. É isso. E nessa mesma reportagem, Fernando, nós também falamos com a Fiesc, nós falamos com autoridades, cobrando as soluções, só que está tudo no papel. E aí eu pergunto, e desculpa o desabafo, mas eu vivi exatamente o que o Valsonir me contou lá. Porque há 4 semanas atrás, ele atendeu o nosso telefonema para poder marcar essa entrevista. Hoje ele não vai mais atender esse telefonema. Hoje ele deixou sua esposa e deixou um filhinho de 1 ano e 3 meses. Ele não vai mais nos atender. E aí os papéis com projetos? Porque dinheiro tem. Tem 1 bilhão na PEC transitória. O Fiesc fez a análise, é 200 milhões para fazer as terceiras faixas dos locais mais críticos. São 200 milhões que devem ser gastos, mas está no papel, está no projeto. Enquanto isso a gente retorna, e você me chama do estúdio, Fernando, novamente, para eu relatar mais uma morte na BR-282. Até quando? Valsonir Schutz, agora às 10 horas da manhã, foi enterrado. O acidente aconteceu na quarta-feira à noite, em um ponto, Fernando, em frente à entrada de Alfredo Wagner, que só neste mês foram 3 acidentes. Esse com vítima fatal e os outros com os motoristas na UTI. Eu volto a perguntar, até quando nós vamos continuar entrevistando políticos, autoridades e falando em projetos? Quando é que esse projeto vai sair de fato? Quando é que, Fernando, você vai chamar a mim ou qualquer um dos nossos colegas repórteres para falar dessa novidade, está sendo construída a terceira faixa? Porque eu cansei de ficar noticiando mortes na BR-282. E é assim que a gente tem que chamar a partir de agora. É rodovia da morte, sim. É rodovia da morte, sim. Fernando, desculpa o desabafo. Fica aqui o meu sentimento da família do seu Valsonir, que gentilmente nos atendeu. E é triste a gente poder, há 4 semanas atrás, estar com ele em frente, e ele muito tímido, mas não deixou de ali dar o seu depoimento. E é triste a gente hoje, 4 semanas depois, tem que estar noticiando a morte de um entrevistado. Eu volto contigo, Fernando. Tiago, meus sentimentos para toda a família, a gente entende toda essa emoção. Tiago fez uma reportagem, você viu com a gente aqui, ouvindo diversas lideranças, mostrando a realidade da 282. Tiago, muito obrigado, viu? Meu abraço para toda a família desse caminhoneiro que perdeu a vida. Vamos lá. A cada R$70 que a gente manda para Brasília, dos impostos que eu e você, que nós pagamos, Brasília devolve para cá 1 pila. 1 pila de investimentos. A BR-282 está sendo cobrada há décadas. Agora vem o DENIT e lança um edital para a contratação do projeto de um trecho da rodovia. O edital para a contratação do projeto de um trecho da rodovia. A gente está falando que ela liga Florianópolis, começa na Via Expressa, depois pega o trecho de Palhoça até o oeste do estado. Quero falar com você, povo catarinense, o seguinte, vamos jogar limpo aqui agora. Vamos parar de ficar puxando o saco de político, porque quando eles estão aqui em Santa Catarina, independente do partido, eles vêm de jato, eles vêm de helicóptero. Ninguém pega essa 282 como morador de Alfredo Wagner, de Laje, de Xanxerê, de Chapecó, de Palhoça, de Santa Amaro. Ninguém faz isso como você, quando vem para Santa Catarina para falar para o Brasil que nós somos o melhor estado da federação. Aqui para vocês. Disso nós já sabemos. O que o povo daqui quer é que o dinheiro que é enviado para lá, resultado de muito trabalho, retorne para Santa Catarina, pelo menos em investimentos. Então, povo catarinense, vamos parar com essa palhaçada de ficar elogiando o político daqui, elogiando o político dali, porque os caras vêm para Santa Catarina e ainda chamam você de burros por não entenderem o que está acontecendo dos grandes investimentos que são feitos. Não, vocês não estão sabendo do que a gente está fazendo. Pega a 470, aquilo é uma tragédia, é uma vergonha nacional. Pega o que está acontecendo na 282, morre uma pessoa por dia e ninguém fala nada. Chega o ministro aqui, vai todo mundo estender tapete vermelho. Ô deputado!
Tira ele do jato, bota num Fusca, bota num Fiat Uno, bota num Corsa e sobe a serra pela 282. Criem vergonha na cara, parem de ficar passando pano para político corrupto. Enquanto isso, mais vítimas são feitas na 282. O que me deixa muito triste é saber que esse caminhoneiro não será o último. Gabi. Casos extremos de assédio e importunação sexual chocaram o país nos últimos meses. A repercussão abriu um questionamento sobre o entendimento de cada abuso, algo fundamental para se saber, principalmente no momento de denunciar o agressor. Vamos entender melhor na reportagem da Júlia Matos. 2 casos chocaram Santa Catarina e o resto do país em setembro. O primeiro aconteceu em São Paulo, em uma universidade de Bauru. Os vídeos divulgados este mês mostram um grupo de estudantes de medicina simulando masturbação coletiva durante um jogo de vôlei feminino. O vídeo teria sido gravado em abril deste ano. Os estudantes podem ser condenados por importunação sexual com pena de 1 a 5 anos de prisão. O segundo aconteceu em Joinville, no norte catarinense. Um homem foi detido após se masturbar e assediar uma mulher dentro do transporte coletivo. A transmissão foi realizada em uma rede social. Ela mostra o criminoso importunando as vítimas antes de ser abordado por um bombeiro militar, que também estava no ônibus. Você gostou? Nem um pouco. Então tá bom. Entendeu? Não esqueça não. Me respeite, eu sou mulher de família, você tá num ônibus fazendo isso. Sério? Entendeu? Tá bom. Seguimos nossos caminhos. A repercussão dos casos promoveu novamente uma busca por informação. Os termos podem confundir na hora de uma denúncia. Kailane, por exemplo, já foi uma vítima. Ela é estudante e, aos 18 anos, entende a realidade das mulheres quando o assunto é importunação sexual. Por nós, mulheres, dificilmente você nunca passa, né? A gente cresce já numa sociedade onde a mulher já é sexualizada desde criança, então, infelizmente, sim, eu já passei. Pessoas próximas também já passaram. Você conseguiu denunciar? Como que você reagiu na época? Eu, na verdade, eu fiquei assustada porque eu não estava esperando, então eu não soube muito bem o que fazer. Eu conversei com a minha mãe, que era a pessoa mais próxima, mas eu não consegui denunciar ou ir atrás disso. Se alguém próximo de você te pedisse conselhos, o que você falaria? Eu faria, primeiramente, para a pessoa se informar, porque às vezes a gente passa por uma situação, a gente não sabe o que está passando, a gente fica constrangida e a gente fica naquela incerteza, será que isso realmente é um assédio ou não é? Marilza já precisou ajudar alguém da família. Já passou minha sobrinha. Ela já passou que ela trabalha numa pizzaria, o moço passou a mão nela. Ela ficou muito nervosa e brava e saiu do serviço. Ah, ela soube denunciar? Ela não soube, porque ela não era de lá, ela estava a passeio. Ela não fez anúncio. Ela teve medo também? Teve medo. Aí ela falou pro patrão, o patrão não falou nada. Se acontecesse algo com a senhora saberia denunciar? Saberia para onde ligar? Saberia. Primeiro eu ligar, né, para as polícias, né? Por 190. A Marilza está informada e sabe o que fazer nessa situação, mas nem sempre é assim. E, de fato, o termo importunação sexual não é tão conhecido quanto assédio sexual. Ainda assim, as punições desses crimes foram intensificadas em Santa Catarina há 6 anos. A importunação sexual é um delito novo que foi publicado em 2018. Era uma contravenção penal e, nesse delito, a vítima pode ser homem ou mulher. E são pessoas desconhecidas, sem um vínculo. Diferentemente do assédio, que tem que ter um vínculo para a caracterização do delito. Ou seja, a vítima ela tem que ter, o autor tem que ter superioridade hierárquica, seja no trabalho, né, ou economicamente, essa vítima depender do autor. A importunação sexual ela é um delito que o autor ele utiliza de dolo de satisfazer a lascívia sexual
De que maneira? Vou dar alguns exemplos. Ou masturbando, ou pegando nas partes íntimas, passando a mão nos seios, nas nádegas, nas pernas das mulheres. Eu digo as mulheres porque a grande maioria desses delitos, as vítimas são mulheres, mas podem também ser homens. Os termos diferem, mas tanto assédio quanto importunação sexual são práticas criminosas incluídas no Código Penal. A denúncia é importante, mas um dos maiores desafios para as vítimas. Daí a importância do apoio familiar, dos amigos mais próximos, mas o mais importante, do Estado, que deve garantir a segurança dos cidadãos. Campanhas, né? Campanhas e também há uma celeridade nas investigações relacionadas a esse caso, porque não é tão complexo. E eu vejo que, desde o advento da publicação dessa lei, que foi em 2018, já endureceu, de certa forma, esse delito, que antes era uma mera contravenção penal e hoje, além de ser incondicionada, cabe prisão em flagrante e, de certa forma, inibiu aí a conduta de certas pessoas. Laudelino faz trabalhos sociais e acompanha casos de importunação. Para ele, as orientações iniciais devem vir de casa. Ela acontece com criança, ela acontece com homens. Isso acontece na sociedade frequentemente. É uma realidade, nós temos que encarar essa realidade e estar muito atento a respeito dos nossos filhos, dentro da nossa casa, conversar com a nossa família a respeito dessas coisas que acontecem. Nos casos citados por Laudelino de crimes cometidos contra crianças, as punições são ainda mais severas. Envolvendo crianças menores de 14 anos, é importante salientar que aí o crime é mais grave, ou seja, já enseja um estupro de vulnerável, porque elas não têm a consciência de saber o que é certo ou não. Além de procurar a polícia, as vítimas podem, desde o momento do crime, reunir provas que ajudem na hora da investigação. Foi o caso da vítima do ônibus em Joinville, que gravou o crime e acionou o motorista. Mas essa foi uma situação extrema. As denúncias podem ser feitas muito antes disso. O que a gente percebe no estado de Santa Catarina é que não há uma incidência muito grande, pelo menos, desse delito, diferentemente de São Paulo, Rio de Janeiro. Mas é importante que as pessoas fiquem atentas, porque, na maioria das vezes, elas só tomam conta de que há uma importunação sexual quando é mais grave, no caso de uma ejaculação ou coisa do tipo. Mas quando o homem, né, ou o autor ou a autora estiver intencionado, no sentido da postura, de querer passar a mão de uma forma realmente querendo fazer aquilo, de satisfazer a lascívia, as mulheres devem imediatamente, seja num ônibus ou em qualquer situação, acionar a polícia ou pedir para que pare o veículo e acione a polícia militar. 12:01, o Roberto está comigo aqui porque nós vamos entrar agora no assunto marco temporal. Ih, lá vem o Fernando e aquele homem da política com um assunto chato. Presta atenção, eu te convido a acompanhar a cobertura que a gente vai fazer agora, porque isso pode mudar a vida de todos nós, catarinenses, e outras pessoinhas mais pelo Brasil. Fernando, mas eu sou a favor dos agricultores. Fernando, eu sou a favor dos indígenas. Não é essa a discussão. Entenda com a gente o que está sendo discutido e como isso pode interferir na nossa vida aqui. Para resumir, o Roberto é produtor rural, tá? Vamos lá. O Roberto é produtor rural. Ele comprou uma área há décadas, né? O vô dele comprou, deixou para ele lá, beleza? Comprou do governo, tudo certinho, tá lá a área dele, demarcada, ó. O Roberto, título de propriedade. O Roberto tem 1 hectare, lá ele planta abóbora e vende. Tudo certo, essa é a condição. Numa tese que estava valendo desde 88, definiu o seguinte: 88, Constituição, onde tem indígena morando é área indígena. Onde não tem é propriedade particular, nós vamos vender. Ó, vende lá para o vô do Roberto. É isso que aconteceu, isso que vinha acontecendo desde 88 em todo o Brasil. Isso se chama marco temporal. O que o STF votou agora? Não é mais assim. Agora é o seguinte: todos os indígenas vão poder alegar que as terras eram deles naquele momento, estando nelas ou não em 88, e vão poder pegar essas terras de volta. Então eles vão chegar no Roberto e falar: Roberto, é o seguinte, essa terra aí que teu avô deixou para ti era nossa. Só que aí, minha gente, como é que fica a situação do Roberto? Vamos entender um pouquinho mais na explicação desse nosso grande técnico que acompanhou tudo, uma discussão que foi promovida por Santa Catarina, Roberto. A gente tem que voltar um pouquinho na história e descobrir que lá atrás, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, deu ganho de casa para Fátima, hoje chamado IMA, Instituto Estadual do Meio Ambiente,
numa terra que tinha uma reserva de sassafrás, árvore. Tem um óleo valiosíssimo no mundo nessa reserva de sassafrás, mas é uma reserva, não é para tocar. O que alega hoje o IMA ex-Fátima? Que esta reserva não poderia ser destinada para grupos indígenas, que diziam que aquela área originalmente é deles. Fica lá no Alto Vale do Itajaí. O que aconteceu? O TRF da 4ª região, chamado TRF4, deu ganho de causa para Santa Catarina. A FUNAI, que hoje se chama Fundação Nacional dos Povos Indígenas, recorreu. E aí foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. Demora, né? Mas demora. O que era a tese de Santa Catarina? O marco temporal, que foi usado a partir da Constituição de 1988 e dizia exatamente isso que o Fernando colocou. Até a data de 5 de outubro de 1988, quem estivesse dentro da reserva indígena, quem tivesse colocado como reserva indígena, não podia mudar, estava consolidada aquela área. Quem fosse ser colocado em reserva ou a reserva fosse pretendida depois, não poderia fazer em função do marco temporal. O que o Supremo fez ontem? O Supremo derrubou essa regra. Não existe mais o marco temporal. Qualquer reivindicação de formação de uma reserva indígena pode ser feita. Só que, nesse momento, dentro da história brasileira, só em Santa Catarina afeta 500 famílias, mais de 500 famílias. Multiplica por 4 ou 5, que é o número, pela Organização Mundial da Saúde, de pessoas numa família, e veja o número que dá. Dá mais de 2.500 pessoas, 3.500 pessoas. E tem um outro efeito. Mostra o telão aqui das cidades de Santa Catarina. Derrubada do marco temporal significa que esses municípios aqui, Cunha-Porã, lá no extremo oeste de Santa Catarina, Saudades, Arvoredo, Paial, Abelardo Luz, e aqui no Alto Vale do Itajaí, Vitor Meirelles, José Boatê, e até Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, podem perder território. Podem perder território, porque o que disse o Supremo ontem, o que é terra consolidada, quer dizer, município, área urbana, ninguém mexe. Não pode ter reserva indígena no meio de uma área urbana. Isso que o Supremo está defendendo agora. Mas o restante na área rural dos municípios, não. Tem município que vai ficar pela metade, vai desaparecer. Ó, tá aqui, ó, Cunha-Porã, no extremo oeste de Santa Catarina. Vai desaparecer, vai ficar pela metade. Porque pode ser colocada terra indígena. Mas, como eu disse antes, e repito aqui, a gente não pode ver que só terra arrasada. Na semana que vem, o Supremo Tribunal Federal vai voltar a esse julgamento e falar sobre a tese que derrubou o marco temporal agora. Então, o que eles vão definir? Quem perder a terra vai ter direito à indenização? Vai. Pessoas de boa-fé, que é o caso dos catarinenses que compraram, têm título de propriedade lá na década de 1950, na década de 1940, dados pelo governo do Estado que vendeu essa terra, eram terras devolutas, não eram de ninguém, ninguém reclamava essas terras. Então, o governo do Estado vendeu para as pessoas. Essas pessoas têm que ser indenizadas pelo que elas fizeram dentro do terreno, benfeitorias e melhorias, e também porque foram usadas por boa-fé. Elas compraram o terreno de boa-fé, achavam que estava tudo legalizado. Então, elas têm que ser indenizadas. E se fala até em permuta. Por que eu coloco isso aqui como um dado importante? Gente, nós estamos falando de vidas, de histórias de vida. Você não indeniza uma história de vida de mais de 70 anos. Não tem como. Não existe parâmetro na humanidade. Outro detalhe do marco temporal. A própria Procuradoria-Geral do Estado, que defende o Instituto do Meio Ambiente, disse que vai esperar o restante dessa análise da tese, o acórdão, que é o resultado, é a sentença de um colegiado de magistrados, se chama acórdão. Vai esperar a publicação do acórdão para saber como vai agir. E tem outra. Este primeiro caso foi em cima de Santa Catarina, e tem outro que também é uma ação civil originária que precisa ser julgada, que trata aí sim de uma ação de madeireiros, agricultores, também em relação à comunidade indígena, são pessoas lá do Alto Vale do Itajaí. Esse assunto está longe de terminar, não é terra arrasada.
Não vamos pensar aqui que agora qualquer um pode fazer qualquer coisa. Não é assim, mas nós temos que estar acautelados, nós temos que estar preparados, porque, de alguma maneira, nós fomos bastante prejudicados. Eu falo nós, Santa Catarina. Claro que as comunidades indígenas estão aplaudindo, porque é um pleito histórico, mas você não corrige um erro cometendo outro. Muito bem. Quando a gente fala de estados maiores, Roberto, às vezes uma pequena parte de uma propriedade não faça realmente diferença para o agricultor, para o empresário, para o fazendeiro. Mas em Santa Catarina a gente sabe que em cidades como Cunhaporã, Vitor Meireles, José Boatê, são comunidades que estão vivendo, sobrevivem da terra. Essa que é a grande verdade. Por isso a gente vai começar a repercutir agora onde tudo interessa, lá na ponta. Deixa eu ir para a região oeste do estado. Vou chamar agora o nosso Felipe Bastos, que está repercutindo essa informação lá da região oeste, que também terá áreas atingidas. Bastos, qual a repercussão por aí depois desta aprovação, né, da derrubada do marco temporal no STF? Conta pra gente. Bom dia. Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Não poderia ser diferente, repercussão muito negativa por aqui após, então, essa derrubada do marco temporal feita pelo STF. Nós conversamos, inclusive, com os prefeitos, né, de Cunhaporã e também com a prefeita com o prefeito de Saudades e a prefeita de Cunhaporã, que vai contar mais detalhes para a gente sobre toda essa situação. E nesses vídeos, Fernando, que eles mandaram para a nossa equipe, eles demonstram todo o descontentamento após essa decisão do STF. Nós vamos conferir agora o relato do prefeito de Saudades e também da prefeita de Cunhaporã. Vamos ver. Recebemos com muita tristeza a informação de que o STF formou maioria para a derrubada do marco temporal. Aqui em Saudades e também no município de Cunhaporã, nós temos uma área em comum que está em disputa há 23 anos. Os nossos agricultores, os nossos produtores rurais, todos eles têm escritura, todos eles têm a sua matrícula há mais de 100 anos, alguns. Então, é muito preocupante quando a gente perde o direito de propriedade. É o que está acontecendo nesse caso com a derrubada do marco temporal. Essa decisão do STF pode inviabilizar um país inteiro, pois onde você comprovar que um dia existiu índio, essa terra poderá ser requisitada pela FUNAI. Aqui o sentimento é de tristeza, aqui o sentimento é também de revolta, porque nossas escrituras de 100 anos, nós temos agricultores que só fizeram isso a vida inteira, 4 gerações numa mesma terra, que só sabem produzir. Nós temos esperança, temos o Senado, temos, mas e o Brasil? Acordou para o que está acontecendo? Você que está acompanhando a minha fala, você sabe que se você tem um terreno no centro de Florianópolis, de Balneário, de São Paulo, Rio de Janeiro, de Flor, esse terreno amanhã poderá não ser mais teu, porque o marco temporal está caindo. Então lá, se alguém passar um índio e disser que estava lá 5 anos atrás, 3 anos atrás, ele vai reivindicar na justiça e vai ganhar. Mas vamos lá, Cunhaporã hoje é um município extremamente agrícola, 64% da economia é agrícola. Nós estamos falando de 170 famílias Cunhaporã e Saudades. E complementando as informações de Cunhaporã, a gente lembra que é um município extremamente agrícola, movimenta aí 64% da economia é agrícola. E nos dois municípios, né, tanto Saudades como Cunhaporã, são aproximadamente 170 famílias, 2.700 hectares aí nos dois municípios. O faturamento em Cunhaporã desses pequenos produtores leva para a cidade mais de 40 milhões de reais no município que tem pouco mais de 11 mil habitantes. Fernando, a gente continua acompanhando toda essa situação, principalmente nessas duas cidades. Qualquer novidade a gente traz para o nosso telespectador. Fernando. Muito bem, esse é Felipe Bastos e a repercussão lá no povo de Chapecó. Região de Xanxerê, Xaxim. Sabe que Chapecó pode perder um pedaço do território? Também, Chapecó? Na fronteira, na divisa com o Rio Grande do Sul. Você entendeu agora por que esse assunto é tão relevante para Santa Catarina? E ele está muito além da discussão, o agricultor está certo, o índio está certo. E é por isso que a gente tem que defender aqui que não há, né,
Não há momento, não há nenhum significado você agora querer brigar com o agricultor porque ele está errado, porque ele produz em cima da terra que é indígena, nem o indígena que está querendo reivindicar algo que historicamente no passado foi deles. O que a gente está falando aqui é que em grandes centros, faz sentido até esse pensamento, o agricultor pode ceder, tudo mais, para você que pensa assim. Tá? Defende a comunidade indígena. O agricultor tem muita terra. Para grandes centros, grandes estados, para nós aqui a situação é outra, gente. Estamos falando de famílias, né? Da agricultura familiar, né? Que ajudam. Hoje o que move a economia da agricultura catarinense é a agricultura familiar. Vamos seguir por aqui, agora a gente vai para outro ponto onde também a decisão pode ser afetada. Já o nosso PC, direto de Vitor Meirelles. Agora, deixa eu trazer para você o que disse a ministra dos povos indígenas, a ministra Sônia Guajajara. Vamos assistir. Seguimos agora comemorando, celebrando sim essa grande conquista. Foram tantos anos de muitas lutas, muitas mobilizações, muita apreensão para este resultado, porque é sim o resultado que define o futuro da demarcação de terras indígenas no Brasil. Então vamos sim comemorar o resultado dessa grande força dos povos indígenas do Brasil. As terras sendo reivindicadas e sendo concedidas aos indígenas, elas serão terras que poderão ser aproveitadas de qual forma, Roberto? Deveriam, Fernando, ser terras produtivas. Terras onde eles pudessem tirar o sustento e também a possibilidade da alimentação. Não é o que acontece. A lei que protege a cultura indígena no Brasil produziu uma situação absolutamente anacrônica. Os indígenas do Brasil são tutelados pelo Estado e não podem ter poder econômico, que é um absurdo. Se são pessoas que estudam, têm formação superior, inclusive, e que são pessoas absolutamente capazes, inteligentes, para gerir os próprios destinos da sua vida, são embretados por uma legislação que diz o seguinte: tem que ser tutelado pelo Estado para não morrer de fome e não ficar aculturado. O indígena também tem que acordar para isso. Tem que mudar essa legislação. Tem que mostrar essa legislação. Outro detalhe, você não ouviu até agora este comentarista, nem o Fernando, nem os nossos repórteres, falarem do que está acontecendo no Congresso Nacional. Lá, a Câmara dos Deputados já aprovou uma lei que devolve o marco temporal e estamos esperando que o Senado da República, a Casa Revisora, faça o mesmo. A Comissão de Constituição e Justiça, esta semana, enrolou. Ficaram debatendo o sexo dos anjos sobre uma audiência pública que não saiu. E agora, só na semana que vem, a CCJ, que avalia a constitucionalidade das matérias, vai votar o assunto para depois continuar o rito e, de repente, o Senado, num fato milagroso, até meados de outubro, votar o marco temporal também. Vai haver outro conflito entre o que o Congresso decidir e o que o Supremo decidir. Um não é maior que os outros, são harmônicos entre si. Mas tem que se colocar um ponto no final em algo que pode se transformar um conflito de proporções inimagináveis. Bom, e aí, quando a gente fala do contexto político, o que é, vamos chamar de por baixo dos panos no STF, aí no Congresso a situação é diferente. Aí o envolvimento político ele é público, né? Ele ganha a luz da sociedade. E sim, é uma discussão política também, envolve partidos e lados políticos essa situação. Bom, antes de eu seguir, nós vamos para Vitor Meirelles agora, mas antes de eu seguir para lá, eu quero só questionar essa tua última informação. O Congresso está discutindo e pode falar o seguinte: não, nós vamos manter o marco temporal, Câmara aprova, Senado aprova, lei para todo o Brasil. O presidente da República pode vetar. Isso. Volta para o Congresso e o Congresso pode derrubar o veto do presidente da República. Agora, a dúvida é, desta forma, a decisão do STF passa a não ter mais valia ou o STF vai ter que rediscutir? A questão não é a rediscussão, Fernando. A questão vai ser simples. Vai virar uma batalha jurídica
muito grande no Brasil. E enquanto existir essa batalha jurídica, a prudência manda que nenhuma das decisões que foi tomada passe a valer. É uma situação bastante delicada. Esse assunto é muito delicado. Sim, difícil de entender. Vamos para Vitor Meirelles agora. O PC está me chamando porque por lá, gente, tem cidades que podem simplesmente desaparecer. Justamente é o caso de Vitor Meirelles. Se toda a cidade for colocada como área indígena, acabou Vitor Meirelles. Essa declaração não é do Fernando nem do Roberto, é do próprio prefeito. Vamos para lá? PC, explica como essa notícia está repercutindo aí na cidade. Vitor Meirelles, bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia, Roberto Azevedo. A maior preocupação por aqui em Vitor Meirelles é com o futuro da agricultura familiar. O município tem hoje 5 mil habitantes e a sua principal fonte de riqueza vem do campo. A agricultura é responsável por 65% das receitas da cidade. E é nesta empresa a céu aberto, é que garante o futuro, garante a sobrevivência, garante o sustento de 870 famílias de pequenos produtores rurais. Pequenos produtores rurais que estão agora ameaçados com esta decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Decisão que garante ampliação do território indígena por aqui e que compromete o futuro destas famílias de agricultores. Gente que trabalha de sol a sol e que pode ter que deixar do dia para a noite as terras que ocupam há mais de 80 anos, como é o caso do seu Francisco Jeremias. Ele conversou conosco nesta manhã, está preocupado e diz que esta decisão do Supremo Tribunal Federal é uma sentença de morte para os agricultores aqui da região. Realmente, eu digo que é uma sentença de morte porque o agricultor familiar, ele vive da terra. Nós vivemos realmente, né, numa área de 10 a 15 hectares por família de agricultor familiar e praticamente vai atingir mais de 800 famílias que têm escritura pública, né, mais de 100 anos. Né? O senhor não se imagina fora daqui o senhor não sai? Não, certamente é muito difícil, né, a gente falar para sair da sua propriedade. A gente já está vendo muitas pessoas aí com depressão, com problema de coração. Realmente é um teste que não dá para acreditar, né? Muito bem, esse seu Chico Jeremias, se for validada a decisão do Supremo Tribunal Federal, vai saltar de 14.200 hectares para 37 mil hectares, o tamanho da reserva das terras indígenas aqui nesta região do Alto Vale. De cada R$100 que o município de Vitor Meirelles arrecada, R$65 vem do campo. Eu vou conversar agora aqui com o vice-prefeito, o Ivanor Boing, vice-prefeito da cidade, gestor público. Como é que a cidade, a decisão do Supremo, compromete as finanças do município, inviabiliza a cidade? Bom dia. Bom dia. Muito bem, perdi o contato com o nosso PC, entrevistando o prefeito de Vitor Meirelles neste exato momento. Assim que o sinal restabeleceu, o vice volta com a gente aqui para discutir mais desse impacto. A cada R$100 que a cidade gera, R$60, algo em torno de R$65 vem da agricultura familiar. Isso significa acabar praticamente com a cidade se toda a área for transferida para a comunidade indígena. Aliás, eu quero acrescentar uma informação. Dentro do marco temporal histórico, essa tese, havia uma exceção. Se a terra estivesse em litígio, quer dizer, houvesse uma disputa pela terra, aí sim valeria outra regra que poderia ter a reserva indígena. PC de volta comigo, direto de Vitor Meirelles. PC. A cada R$100, Fernando, que a cidade arrecada, R$65 vem do campo, vem da agricultura. E esta decisão do Supremo atinge 45% de todo o território da cidade de Vitor Meirelles. Prefeito, inviabiliza a cidade,
essa decisão do Supremo Tribunal Federal? É preocupante essa notícia? Veja bem, a decisão de ontem do marco temporal, da repercussão geral, ela vai balizar todos os processos de demarcação de terra indígena no país. No nosso caso aqui, é o primeiro processo pós essa decisão do marco temporal ser julgado, que é a nossa chamada ACO 1100. E para esse processo atinge Vitor Meirelles, Itaiópolis, Doutor Pedrinho e José Boatê. A grande parte a ser demarcada é de Vitor Meirelles no que diz respeito à agricultura familiar, né, que representa na economia 65% da economia de Vitor Meirelles e ocupa um território de 45% a área a ser demarcada. Então, viabiliza a cidade? Então, é preocupante, porque a gente não sabe direito qual vai ser a repercussão e os desdobramentos pós isso, até porque parte das decisões vão se dar posterior à semana que vem. Vice-prefeito, agora a cidade pode perder do dia para a noite também 65% da sua arrecadação. Como é que a prefeitura se posiciona nessa batalha entre indígenas e produtores rurais? Bom, ao poder público cabe pedir a ambas as partes que mantenha a paz, né, e que aguarde as decisões judiciais que ocorrem, né, para que não haja nenhum tipo de conflito, coisa que nós já vimos no passado. Isso a gente se comporta nesse sentido. E o município acompanha atentamente, porque com certeza vai influenciar no jeito de ser do município, na economia do município de Vitor Meirelles. Muito bem. O vice-prefeito Ivanor Boing é também o técnico do time da cidade aqui, o catarinense. É mais fácil ser técnico do catarinense ou administrar esse conflito? Com certeza técnico do catarinense. Um abraço, Deus Obrigado. abençoe. E nós voltamos então para o estúdio, Fernando, com uma última informação. Desde 1926, aqui essa região, né, tem essa demarcação de 14.200 hectares, pode saltar para 37 mil. E para os pequenos produtores ainda restam duas esperanças. Essa ação que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, que será discutida, o caso concreto que será discutido a partir da próxima semana, mas há também um projeto de lei tramitando no Senado Federal, já passou pela Câmara. É o projeto de lei 470, que garante o direito de propriedade aos pequenos produtores. Passou na Câmara, foi aprovado e agora está sendo avaliado pelos senadores da República. É uma esperança também do Legislativo para os pequenos produtores aqui da região. Voltamos ao estúdio com você, Fernando. Muito obrigado, viu, PC, pela informação. Ouvindo o vice-prefeito da cidade, 45% da cidade, viu? 45% da cidade pode aí estar em xeque com essa decisão do STF. Cunhaporã é mais. Cunhaporã, quase que a totalidade da cidade. Por isso a gente reforça aqui que é o seguinte, né, gente? Nós defendermos a posição indígena ou defender a posição do agricultor não significa colocar um contra o outro. Porque é o seguinte, da mesma forma em que indígenas merecem todo o cuidado pelo histórico, o respeito, o agricultor que está ali não invadiu nada também. Ele está produzindo, ele comprou, ele pagou, ele está cuidando, está fazendo investimentos. Então, por isso que neste momento você escolher um lado ou colocar esse ou aquele como errado, como certo, né? Ou defender um lado não pode ser colocar o lado seguinte, o lado contrário, como o causador ou responsável disso tudo. 12h26 e para a gente fechar, a gente tem aqui o Rudi Ferraz, tá? Vamos acompanhar a declaração do diretor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária aqui do Brasil, a CNA, Rudi Ferraz. Nós não teremos um padrão, um objetivo que possa identificar o que será ou não uma terra tradicionalmente ocupada por índios. Por um outro lado, legitima o crime de invasão de propriedade para os índios reivindicarem suas terras e não estabelece nenhum tipo de mecanismo para que o produtor rural possa defender os seus interesses. Além disso, nós temos uma grande preocupação quanto às indenizações. Nós não podemos aceitar de que seja implementado demarcações de terras indígenas, retirado o direito do produtor rural de propriedade, sem nenhum tipo de compensação. Nós defendemos, sim, o marco temporal, nós defendemos, sim, a indenização prévia e justa para atender eventuais reivindicações, preservando o direito de propriedade dos produtores rurais. Por isso que nós vamos enveredar todos os esforços necessários para aprovar o projeto de lei 2903 em trâmite no Senado Federal. Muito bem.
Assim você acompanhou a cobertura mostrando no interior catarinense as lideranças políticas dessa votação que aconteceu no STF, que derruba o marco temporal. Você que quer mais detalhes vai poder acessar scc10.com.br e, claro, nos nossos telejornais. Muito obrigado para você que acompanhou aqui toda essa cobertura, a opinião do Roberto, a parte técnica e também as opiniões, as declarações de quem está no centro dessa discussão, que é a comunidade indígena e a comunidade da agricultura. Vamos seguir com o nosso meio-dia nesta sexta-feira até 1h15 da tarde, as notícias de Santa Catarina. Gabi, com você. Agora tem SBT Comunidade. Moradores de Lages chamaram a nossa equipe de reportagem porque eles estão incomodados com um vazamento de água que acontece ali numa rua do município. Segundo esses moradores, esse vazamento está vindo dos fundos da Secretaria de Meio Ambiente e a água, segundo eles, tem um cheiro forte. A Suiane de Liz está no local, vai ouvir esses moradores e também ver se essa situação procede, conversar com a prefeitura, trazer todas essas informações, né, Suiane? Bom dia para você. Oi, Gabi, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, essa é uma situação complicada, né, que os moradores estão passando por aqui. Isso porque já faz um mês que eles nos relataram que tá essa situação, viu? Tem muita água por aqui agora, começou a garoar, chover. Vocês veem, né, que está um pouco molhado também, mas toda essa água que está mais acumulada é um local onde eles relataram que está esse vazamento aí já há cerca de um mês. E a situação, então, está difícil e complicada. Já foi pedido uma solução para essa situação? Eu já estive aqui na Secretaria do Meio Ambiente, aí me mandaram para a Secretaria de Obras, já estive lá por 3 vezes e até agora ninguém resolve nada. E isso já está há 30 dias esse problema aí de água. E fica ruim, porque a faxineira limpa o prédio, a gente entra ali, suja, passa água direto e toda a vida esse problema aí ninguém resolve nada. Tá certo. E fica vazando aí direto todo esse mês nessa situação? Vaza direto essa água aí. Já está até formando limo, de tanto tempo que está parada essa água aí e eles não resolvem o problema. Tá certo. A Secretaria de Obras já esteve aqui uma vez para tentar realizar a solução? Eles já estiveram 2 vezes. Vieram uma vez, cavaram ali, daí vieram outra vez aqui, desentupir a boca de lobo, mas não desentupiram, só vieram com um caminhão ali, sugaram a água, mas não resolveu nada. Voltou tudo de novo. Tá certo, e a gente pode ver realmente a boca de lobo que tem ali no início da rua, ela tá bem entupida mesmo. E a informação, nós entramos em contato com a Secretaria de Obras, é de que na tarde de hoje eles devem vir aqui até o local para verificar com o caminhão hidro, para ver se é apenas a situação de desentupir o local, se tem alguma tubulação que rompeu aqui. Mas já faz um mês que os moradores procuram tanto a Secretaria de Meio Ambiente, aí foram para a Secretaria, encaminhados para a Secretaria de Obras e estão aguardando, né, até agora por uma solução. A gente espera que hoje à tarde eles venham realmente até aqui e resolvam esse problema, né, dos moradores. A gente quer voltar aqui para mostrar tudo resolvido, né? E aí a rua sem água, né, limpinha aqui para vocês. Volto contigo. E esperamos que sim, Suiane. Obrigada aí pelas suas informações. E começa na madrugada deste sábado, no dia 23 de setembro, a primavera. Em pleno inverno, a temperatura chegou essa semana aos 40 graus aqui em Santa Catarina. O Tiago Pires está ao vivo com os detalhes. Oi, Tiago, bom dia para você. Já é boa tarde, né? Boa tarde. Como que deve ser a primavera esse ano? Oi, Gabi, vamos perguntar agora aqui, já vou te responder isso. Até porque vocês estão aí no estúdio, mas agora nublou bastante aqui na capital, viu? Tá bem nublado, deu até uma garoa agora há pouco, quando a gente estava chegando na Ipagrecirã. A Jussânia Cruz está aqui e vai nos responder exatamente tudo isso. E o nublado, ó, não sou meteorologista, mas está aqui, ó, as nuvens que já encobriram a capital. É isso, Jussânia? Eu já lhe pergunto agora aí. Primavera está chegando, esse calorão vai se manter durante essa próxima estação? Então, no início dela, sim, porque a gente tem aí um final, ela começa amanhã e a gente tem um final de semana bem quente, né, previsto aí para Santa Catarina, mas tem mudança ali no domingo também, que vai ter uma frente fria que vai passar, vai trazer um aumento das nuvens, uma condição de chuva, pouca coisa no litoral e declínio da temperatura com a entrada de vento sul. Aí o início da próxima semana é bem diferente dessa, já é com temperatura mais baixa, principalmente na faixa leste do estado.
Mas a previsão é de uma primavera mais quente do que o normal, sim. Né? A gente teve uma amostra aí do que foi o nosso inverno, a nossa última semana de inverno, acabando desse jeito, temperatura bem atípica, né? E a primavera também deve ser marcada por temperatura acima da média, que não quer dizer que possa ter uma massa ou outra de frio ainda. Início da semana que vem, como eu falei. Mas a gente vai sentir cada vez mais nos próximos meses aí o que vai acontecer é elevação de temperatura. Luciane, aproveitando e perguntando, em relação às chuvas, o que está previsto aí para a primavera? E esses ciclones que estão se formando com muita frequência, eles vão se manter durante essa estação? No início dela, sim, porque os ciclones, principalmente até a primeira quinzena de outubro, eles ainda atuam, né? Então, ainda tem um aí para a semana que vem que a gente tem que cuidar. E vamos cuidar todos que vierem, mas enfim, isso é muito mais frequente no inverno do que na própria primavera. Só o início dela que tem mais essa condição. Termos de chuva, chuva acima da média, chuva mais frequente, totais elevados. Nós temos aí um El Niño de forte intensidade que vai atuar durante a primavera, se estendendo até o nosso verão. Então, fique de olho aí nos avisos da Epagre-Ciran, né? Sempre diariamente na previsão do tempo que a gente vai fazer esses avisos com maior antecedência, assim, de se vai ter chuva intensa, temporais com chuva forte, porque tudo isso já na primavera aumenta o risco e com o El Niño forte aumenta muito mais. Então vai dar para aproveitar a primavera, já é um início aí do verãozinho com calor, né? Assim, vamos aproveitar, só que períodos mais, eu acredito, em dias mais nublados que a gente tem visto, né? Então, mas vai ter períodos para aproveitar com certeza, aquele calor abafado devido à elevada umidade do ar que deve predominar em outubro e novembro, né? Mas vai ter sim. Bem-vinda à primavera. Obrigado, Gilsânia. Gilsânia Cruz conversando com a gente. É isso, primavera chegando. E olha, eu já me programei, Gabi. Amanhã vou pra praia porque ela me confirmou. Tempo bom amanhã, né? Vamos 2 pra praia. Bora pra praia, fechou. Nós 2 vamos pra praia, então. Vamos 3 pra praia. Eu também vou pra praia amanhã aproveitar aí esse primeiro dia de primavera, mas, gente, viu o que ela disse, nada de guardar os casacos, ainda pode vir algum friozinho pela frente. Agora, mudando de assunto, daqui a pouco eu trago a previsão completa do tempo, mas mudando de assunto, gente, ontem a Escola Estadual Professor Henrique Studek entrou em uma grande polêmica. Um suposto caso de racismo teria acontecido com uma das professoras da instituição. A outra acusada é outra professora da escola. Essa manhã, os estudantes realizaram uma manifestação em frente ao colégio. A Júlia Matos acompanhou o caso. Portões fechados e alunos em protesto. Todos saibam! Escola racista tem que ser punida! Escola racista tem que ser punida! Essa manhã, a Escola Estadual Básica Professor Henrique Studek, em Florianópolis, interrompeu as aulas por volta das 10 horas da manhã. O movimento feito pelos alunos começou depois que uma professora da unidade escolar registrou um boletim de ocorrência contra outra professora por racismo. O caso teria acontecido em sala de aula e as testemunhas foram os próprios alunos. A suposta vítima de racismo foi recebida pelos estudantes essa manhã. Começou a partir de um trabalho que eu fiz com os alunos da Semana Antirracista. Foi quando eu coloquei a frase, onde você esconde o seu racismo? A professora de língua portuguesa adentrou a minha sala, na 101, onde eu estava fazendo uma prova de inglês, gritando, dizendo, que é isso? Você está dizendo que a escola é racista? E eu disse, por gentileza, professora, porque eu sempre uso, porque é incrível como o oprimido tem que falar baixo para poder ter voz, né? Então eu disse, por favor, professora, a senhora fale baixo, porque eu estou numa prova. Descendo, ela continuou e essa situação e ação foi continuada, né? E foi acrescida que os alunos vieram antes de ontem, dizendo que ela estava em conversa com o professor na escada, me chamando de preta macaca de inglês. A professora informou a direção ainda na quinta-feira. A omissão e a conivência da direção. Ela é omissa e ela é conivente a todo esse fato e não tem posição nenhuma. Basta que ela provavelmente soube que ia ter esse protesto, ela não está aqui, né? E há tempo pedi para que sentasse e conversássemos eu e a professora e nunca foi feito. A direção recebeu nossa equipe e não quis gravar a entrevista, mas afirmou que todas as medidas judiciais cabíveis foram realizadas. O diretor acompanhou as professoras para prestar depoimento e diz esperar as investigações da Polícia Civil. Nessa sexta-feira, 3 turmas do ensino médio se reuniram na frente da escola básica para protestar contra o suposto crime de racismo. Os movimentos começaram dentro da instituição.
A direção precisou liberar os alunos para que o protesto fosse feito fora dos muros da escola. Agora, os estudantes também pedem uma resposta. A gente está fazendo um protesto contra o racismo, porque vem acontecendo há tempos já. Outras ocasiões que também aconteceram e não levaram a nada, a gente fez protesto igual e o PIVA abafou. Então, a gente está fazendo um protesto porque realmente é muito chato a gente ter que ficar toda vez aturando esse tipo de coisa, como ter aula com um professor racista. Hoje no movimento eu estou representando os alunos, principalmente da minha turma, em defesa da professora Naida, pelo ocorrido da professora Juliana contra ela, que já vem desde o início do ano. Segundo os alunos, esse não é o primeiro protesto na escola. Felipe diz ter sido vítima de um caso ocorrido no ano passado e se juntou ao movimento. Mais ou menos na mesma época do ano eu sofri racismo. Uma aluna me chamou de cor de preto sujo. E a gente se mobilizou, fez protesto, tudo. Teve uma reunião de praticamente umas 2 horas dentro do auditório. Mas no fim acabou não sendo solucionado nada. A escola não tomou uma posição, não tomou uma atitude referente a isso. Eu espero que esse protesto de hoje possa tomar uma atitude, porque não é de hoje, não é desse ano, vem acontecendo anos atrás. O governo do estado informou que está ciente da suspeita de racismo e que vai acompanhar as investigações que serão feitas pela Polícia Civil, já que os boletins de ocorrência foram registrados. Como não há prova em vídeo, os alunos devem ser chamados para prestar depoimento, além das partes envolvidas. De acordo com as informações da escola, as aulas seguem normalmente essa tarde. Eu quero que isso seja investigado, porque nós já estivemos na delegacia. Quero que isso seja combatido, porque o racismo, é que nem a Conceição Evaristo fala, não é algo que o negro tenha que combater, é uma nação que tenha que combater. Agora tem previsão do tempo. A sexta-feira chega com sol entre nuvens em praticamente todo o estado. No litoral sul, deve ter ali um pouco mais de nebulosidade, mas também o sol vai aparecer por lá. Entre a tarde e a noite, a combinação desse calor que estamos sentindo com a umidade e demais instabilidades vão favorecer a formação de temporais isolados, isso em todas as regiões, mas especialmente do centro ao leste catarinense. O calor marca presença de novo, essa sensação de ar abafado continua. Olha isso, gente, máxima de 37 graus no Vale do Itajaí, 34 graus no oeste, 33 graus no meio-oeste. Para o norte do estado, Joinville, para essas cidades, máxima de 35 graus. Aqui para Florianópolis, chega a temperatura máxima de 28 graus, mas o vento sul dá a sensação de que está um pouco menos calor. Mas amanhã chega a primavera e ela começa ensolarada na maioria das regiões. Vai dar praia aqui em Floripa, viu? Entre a tarde e a noite, a soma do calor, umidade e instabilidades vão fazer o tempo mudar. A chance é de temporais isolados em todo o estado. Mas as máximas continuam aí bem altas. Até 38 graus, a máxima de 21 a 38 graus. Já as temperaturas mínimas, elas ficam entre 17 e 19 graus. Já o domingo, aberturas de sol com aumento de nuvens em todo o estado. Mas por conta do avanço de uma frente fria pelo litoral, todas as regiões que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, teremos condição para temporais isolados. Isso deve ocorrer entre o final da tarde e a noite de domingo. Já no litoral sul, essa chuva pode ser ainda mais intensa e volumosa. O calorão não vai embora, continuam. As máximas podem chegar, olha, a 39 graus no domingo em Joinville, 38 em Chapecó no oeste. Joaçaba pode ter até 37 graus de temperatura. Aqui para Florianópolis, a máxima é de 26. Lages fica um pouquinho maior, a máxima é de 30 graus para esse domingo. E chegou a hora de esporte. Dominique já está de volta com todos os detalhes do esporte, né, Domi? Isso mesmo, então bora falar disso. Por conta do final da Copa do Brasil, a rodada do Brasileirão está acontecendo mais cedo. E nessa quinta-feira aconteceram mais alguns jogos. Bora conferir.
A volta do Vasco a São Januário não poderia ter sido melhor. A equipe goleou o Coritiba por 5-1. Rossi levantou na área e Zé Gabriel marcou de cabeça. O segundo veio quando Paulinho encontrou Rossi na área, que tabelou com o Paier, que mandou para as redes. Depois do intervalo, o Verratti marcou um golaço. O argentino ainda na sequência fez o quarto de cabeça. O Coritiba buscou o gol e conseguiu diminuir com Sebastião Gomes. Mas a equipe de Ramon Dias estava imparável e 1 minuto depois marcou com Gabriel Peck. Em duelo da parte de cima da tabela, o Grêmio se deu melhor. Logo no início, o tricolor gaúcho arrancou na frente com um gol marcado pelo lateral João Pedro, em triangulação pela direita. Depois disso, o Palmeiras até tentou, mas foi o Grêmio que conseguiu segurar o resultado. Então, bora conferir como está a tabela do Brasileirão. Na liderança, vocês já sabem, Botafogo com 51 pontos. Na segunda colocação, a gente tem o Palmeiras com 44 pontos. Na sequência, o Grêmio com 43, Bragantino com 42. A gente percebe que essa primeira parte inteira da tabela de classificação, os times estão muito parelhos. Ó, a gente pode perceber que na nona colocação, o Atlético Mineiro está com 34 pontos. Então, até ele ali, todo mundo pode chegar, ainda tem a oportunidade de chegar ali no G4. A mesma coisa acontece na outra parte da tabela, só que daí o risco é o rebaixamento. Nesse momento, a gente tem ali na parte de baixo o Santos com 24 pontos, o Vasco com 23, o América Mineiro com 17 e o Coritiba com 14 pontos. Mas o que a gente percebe? Que os times que estão ali na parte de baixo da tabela estão buscando e estão conseguindo fazer resultado, enquanto os que estão ali perigando estão perdendo os jogos. Então, muita coisa ainda vai mudar e a gente continua acompanhando esse campeonato. Ainda pela 20ª rodada, hoje tem Botafogo e Corinthians e amanhã acontece a partida entre Atlético Mineiro e Cuiabá. A gente continua aqui porque, como estamos falando de jogos do final de semana, bora passar a agenda dos times catarinenses. Pela Série B, hoje tem Criciúma e Atlético Goianiense, amanhã Chapecoense e Ceará e só na segunda-feira o Avaí entra em campo contra o Juventude. Pela Série C, a gente tem o Brusque invicto no campeonato que pega o Operário. Se ganhar, eu acredito que pode até já estar classificado para a Série B do ano que vem. E olha só, nesse final de semana ainda acontece a grande final da Copa do Brasil. São Paulo e Flamengo jogam no Morumbi no domingo às 4 horas da tarde. Lembrando que o time paulista venceu a primeira partida por 1-0, então tem a vantagem do empate, que será o grande campeão da Copa do Brasil. Seria uma conquista inédita para o time tricolor. E olha só, agora a gente muda de assunto, porque o esporte acordou em luto. Isso porque a jogadora de vôlei, a Valesca, morreu na noite desta quinta-feira em São Paulo. A jogadora tinha 43 anos e estava aposentada desde o fim da temporada de 2022. Valesca fez parte da conquista do ouro de Pequim em 2008. Em Olimpíadas ainda foi bronze em Sydney em 2020 e ficou com a 4ª colocação em 2004. Ela defendeu diversos clubes ao longo da carreira, como Minas, Osasco, Praia Clube, onde se aposentou. Hoje de manhã, o campeonato pré-olímpico, a atleta foi homenageada. As atletas brasileiras estavam bem abaladas durante a partida e a gente entende, né, essa super jogadora que nos deixa nesse dia. A gente deseja muita força para as famílias e amigos nesse momento tão difícil. E olha só, no sul do estado tem atleta se destacando. É a Bruna Alexandre. Ela representa o Brasil no tênis de mesa. O Maicon Marinho vai chegar por aqui e contar essa história dessa super atleta. Bom dia, Dominique. É isso mesmo. A criciumense Bruna Alexandre está perto de fazer história para o Brasil. Ela foi convocada para o PAN e para a PAN. Ela atinge, assim, a marca histórica ao ser a primeira brasileira de tênis de mesa a disputar as duas competições. E a mesa tenista paralímpica pode ir além. Será a primeira brasileira a disputar as Paralimpíadas e Olimpíadas. Ela tem 28 anos e é a atração do time brasileiro convocado para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, que acontecem de 20 de outubro a 5 de novembro.
A atleta tem uma deficiência no membro superior direito. Atualmente, é a terceira melhor brasileira no ranking mundial olímpico. Ela compôs a equipe que conquistou a prata no Sul-Americano da modalidade disputado no último final de semana na capital cubana, Havana. O resultado garantiu o tênis de mesa do Brasil nas Olimpíadas de Paris em 2024. Ela conversou com a gente falando do sentimento sobre os seus feitos. É a minha primeira vez jogando o Pan-Americano Olímpico. Sempre jogo os campeonatos paralímpicos. E esse ano eu voltei a jogar os campeonatos olímpicos com a seleção olímpica e tive essa oportunidade. Consegui fazer 3-2 com a menina dos Estados Unidos, Amy Wang, que foi a campeã no individual. Então foi um grande passo para tentar a vaga para os Jogos Olímpicos ano que vem. E espero continuar jogando de igual para igual com as meninas e ajudar a equipe do Brasil também. Muito obrigada à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, o Comitê Paralímpico Brasileiro e a todos que trabalham comigo. E também a minha cidade, em Criciúma, Santa Catarina, que me ajudou desde pequena, desde quando eu comecei a jogar com 7 anos de idade. Então, muito obrigada a todos e a todas as mensagens que eu estou recebendo de carinho. Muito obrigada. Bruna começou a treinar no bairro Ceará, aqui em Criciúma, ainda criança. Aos 7 anos treinava na categoria olímpica e a partir dos 13 anos conheceu a Paralímpica, onde integrou a seleção infantil e juvenil. Boa sorte para ela então e que faça muito mais história, né, Domi? A gente fica torcendo. Já pensou se a Bruna consegue essa vaga para as Olimpíadas? Que histórico que seria? E que comemoração que não íamos fazer, né? Com certeza. Obrigada, Domi. Por hoje é isso? Por hoje é isso. Agora eu vou sextar, tu ainda tem o resto do jornal, a tarde é nossa. Mas, ó, tô indo pra casa. Boa sexta-feira, bom fim de semana, até segunda. Até segunda. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. E agora tem intervalo. De volta para toda Santa Catarina, boa sexta-feira, bom início de final de semana. Tá empolgado pro teu final de semana? Coisa boa, só mais meio período. Deixa eu ver a escola que teve parte do teto com problemas em Criciúma, no sul do estado. Veja comigo. Olha aí, ó, parte do teto acabou caindo, concreto. Aí de baixo, por pouco, um estudante não ficou ferido. Agora, 7 minutos faltando para 1 da tarde, eu vou para lá e vou ao vivo. O Maicon Marinho está no local porque a escola agora será interditada. Por qual motivo, hein, Maicon? Bom dia, Fernando. Pois é, isso mesmo. A escola José Cesário, aqui no bairro Nossa da Salete, acabou tendo esse problema há pelo menos uma semana atrás, né, onde caiu parte do reboco de uma das salas de aula em cima dos alunos. Até um deles precisou ser socorrido e foi levado à unidade de pronto atendimento, à UPA. E agora, então, vai ser fechada justamente para poder acelerar, né, as obras de recuperação do teto. Tanto que todas as salas, todas as partes da escola serão substituídos o reboco por forros de PVC. Será colocado forro de PVC em toda a escola. Aqui são pelo menos 600 alunos e os trabalhos seriam feitos nos finais de semana e também à noite, quando não ocorre aula aqui na escola. Mas a prefeitura optou então pelo fechamento da escola e os alunos vão ser realocados para outros lugares aqui dentro do próprio bairro Nossa Senhora da Salete. Eles vão ser realocados para centro comunitário aqui do bairro, também para alguns salões, como o Salão da Igreja Católica e também da Igreja Assembleia de Deus. Não existe um prazo definido para que as obras sejam concluídas, já que o município continua procurando uma empresa para que possa, enfim, fazer o serviço de recuperação aqui da escola José Cesário, no bairro Nossa Senhora da Salete. Os alunos, então, vão ser realocados. Toda a diretoria, os professores estão dando todo o suporte a esses alunos para que não afete os estudos deles nos próximos dias. Então, a partir de segunda-feira, a escola estará fechada aqui em Criciúma. Eu volto contigo, Fernando. A discussão é a seguinte: outras salas correm o mesmo risco? Porque nesse caso aqui o estudante saiu poucos minutos antes de parte do teto vir abaixo e conseguiu se escapar. E o resto da escola, como é que tá? Agora vai ser interditada e a gente acompanha sempre do sul do estado ao vivo. Tá na escola onde tudo acontece, Maicon Marinho do Sul, obrigado. Cibele Fávero, que alegria ter você por aqui, Cibele Fávero. Oi, Fernando, oi, Gabi. Cibele Fávero aqui. Sextou, né? E além do SCC Meio-Dia, que já está deixando os nossos telespectadores super bem informados, no fim da tarde tem as principais notícias do estado. A gente traz também a previsão do tempo completa para esse fim de semana de primavera. Tem também a atualização do caso do Monte Cristo. Agora a Casan
quer um acordo em relação ao auxílio emergencial com os moradores. Tem reunião nessa noite, a gente vai acompanhar ao vivo de lá. E é claro, tem muito mais, eu espero vocês às 7h30 da noite, depois das novelas da tarde. Até lá! Super beijo, a nossa rainha das noites do SBT, Cibele Fávero, com as notícias no seu SCC News, 7h30 da noite. Deixa eu chamar a rainha do digital agora. Da rainha das noites eu vou para a rainha do digital. Aqui está ela, Ana Paula Bittencourt, com as notícias do nosso portal scc10.com.br. Vamos à primeira informação, viu, Ana? Segurança de aeroporto como dinheiro de passageiros, ou melhor, segurança de aeroporto come dinheiro de passageiros. Explica pra gente essa história, dona Ana. Bom dia. Oi, Fernando. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham em casa e também pelo ao vivo do SCC 10. Roubar já não é bom, mas comer, né, Fernando, como você falou aí, pior ainda essa notícia. Um agente de segurança de um aeroporto nas Filipinas foi flagrada engolindo dinheiro de um passageiro. Uma câmera de monitoramento registrou quando ela mastiga o dinheiro e bebe uma aguinha para tentar engolir as cédulas que deviam estar paradas ali na garganta, né, Fernando? Ela aproveitou o descuido de um passageiro enquanto ele passava pelo raio-x para pegar as notas do rapaz. Eram cerca de $300, algo equivalente a R$ 1.500. Coloca na boca e começa a engolir. Aí ela tenta colocar para dentro com o dedo até, toma uma aguinha para ver se fica mais fácil e engole tudo. Um outro funcionário auxiliou essa mulher entregando essa garrafa de água. Conforme a empresa de segurança, a agente e o funcionário que ajudou ela foram demitidos. É o tipo da notícia, Fernando, que se não tivesse esse vídeo não dava nem para acreditar, né? A gente estava falando ali, comer dinheiro, será que ela pensou que ia sair inteiro também, Fernando? Olha só essas imagens. Estão lá no nosso portal e também no nosso Instagram, @portalscc10. Fernando. Engoliu os Benjamins Franklins da nota de dólar. Agora, se fosse real, né, seria muito mais dinheiro, né? Aí poderia comer uma garopa. Que situação, hein? Foi isso quando ela achou o quê? Que depois ia chegar em casa, ia sentar no trono e o Benjamin Franklin estaria lá esperando ela? Me perguntei exatamente isso. Pensou limpar? A humilhação, né? Vai trabalhar, né, negão? Vai trabalhar, tem que limpar Benjamin Franklin, né? Que foi engolido, depois teve que sair. Pelo amor de Deus, criar vergonha na cara. Tem atualização do estado de saúde do ator Kaique Brito, que foi atropelado no Rio de Janeiro. Como é que ele tá, hein, Ana? Fernanda, a notícia é boa. O ator Kaique Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva, está consciente e progredindo, segundo informações divulgadas pelo boletim médico nessa sexta-feira. Ele foi atropelado, como você falou, no início de setembro, no Rio de Janeiro. Quando atravessava a rua, ele sofreu um politrauma corporal e traumatismo craniano, Fernando. Que ele se recupere completamente. Então, e essas notícias que a gente falou aqui agora, outras informações, tudo aqui no nosso portal scc10.com.br. Fernando. Essa é a Ana Paula Bittencourt, direto da redação do nosso SCC10. Você acompanha, tá chegando o final de semana agora, durante todo o final de semana esse povo não para nunca, sempre atualizando as informações em tempo real. Aqui está o QR Code, você pode receber as notícias no seu celular e mais. Pelo SCC10 você manda mensagem pra gente aqui do SBT. Fale conosco. Obrigado, viu, Ana, pela sua participação aqui. Até a próxima semana. Fala, meu caro irmão, o que você pediu para eu falar aqui pro povo? Oi, o festival do Mercosul. Festival Audiovisual Mercosul, que vai oferecer, viu, produções, o cinema em destaque. Eu vou falar sobre isso já já, o lançamento foi nesta manhã e a gente acompanhou. Você quer uma programação aí para os próximos dias? Filmes para você. Vamos lá, amanhã tem o programa do Roberto, hein? 7h20 da noite. Quem Vamos é o convidado? lá. Nós temos amanhã a secretária adjunta da Educação do Estado de Santa Catarina, professora Patrícia Líders, e ela deu uma notícia interessante. Em novembro agora, o governo do Estado quer promover a maior eleição da história de Santa Catarina. 1.053 eleições para a escolha de diretores de escolas da rede estadual de ensino. Vamos ver.
São 1.053 escolas. O pleito dos diretores atuais vão até 31 de dezembro desse ano. O desejo é que a eleição aconteça em novembro. Como que funciona? Gestão democrática, seguindo até a legalidade. Como que funciona essa gestão democrática? A gestão democrática, ela vai trazer onde o profissional que se candidatar vai apresentar um plano de gestão. Esse plano de gestão, ele é apresentado para a comunidade e vai ter uma avaliação, uma votação por 3 segmentos: família, profissionais e estudantes acima de 12 anos, ali que eles estão no 6º ano, né? Então, precisa ter a participação de 50% mais um de cada segmento. E é a partir desse plano que for apresentado que o eleito vai ser o novo diretor da unidade. Imperdível, 7h30 da noite, amanhã aqui na tela do SCC SBT. Até lá. Obrigado, Roberto. Tem mais dele, as exclusivas da política, scc10.com.br. Gabi. Começou o 27º Festival de Cinema de Florianópolis. Neste ano, o evento conta ainda com uma novidade. Foi assinado hoje, aqui na capital, um acordo entre as agências nacionais de cinema do Brasil, Uruguai e da Argentina. Tudo isso para incentivar a produção de filmes. Vamos ver. Arte, cultura e aprendizado. É o que propõe a edição do Festival do Fã, o Florianópolis Audiovisual Mercosul. Na sua 27ª edição, além de amostras selecionadas de curtas, videoclipes e longas, ainda pôde celebrar um novo marco para o cinema nacional. Hoje, Santa Catarina, Florianópolis vivem esse momento de convergência de ideias, de propósitos. A assinatura desses acordos bilaterais, que são aí a continuação de ações internacionais e do estímulo a coproduções internacionais com outros países do Mercosul e do mundo também. Mas hoje, especialmente, celebramos a parceria com a Argentina e com o Uruguai, que se soma a parceria recentemente celebrada e anunciada pela ministra Margarete Menezes com Portugal, e outras virão no cumprimento dessa agenda de internacionalização do conteúdo brasileiro e de desenvolvimento do audiovisual brasileiro. Foram mais de 1.500 filmes inscritos e, através da curadoria, 90 foram selecionados. As produções são de 11 países e contam com toda uma estrutura no cinema do Shopping Beira-Mar, onde serão exibidos para a população. Diversas temáticas, para públicos de todas as idades, tem classificação indicativa, tem filme com acessibilidade, com todos os nossos filmes tem legenda descritiva para surdo e ensurdecido, temos sessões com audiodescrição nos recursos de acessibilidade, tem audiodescrição aberta, tem janela de Libras, temos lançamento de 2ª temporada de série em Libras, o Crisálida. É um trabalho árduo, é um trabalho que a gente faz com muito prazer, com o coração na mão, porque sempre ficam filmes lindíssimos de fora. Então, você tenha certeza que o filme que você vai assistir aqui tem uma grande qualidade, tem um porquê estar aqui. Oficinas também fazem parte do roteiro. A maior delas, que acontecerá de sábado a terça-feira, dia 26, é ministrada pelo cineasta Juan Iván Molina, um boliviano que há mais de 30 anos se dedica a produzir filmes sobre os povos originários da América do Sul. No Fã, mais de 20 indígenas de Santa Catarina vão criar um curta que será apresentado no último dia de festival. Se ha perdido a tradição, mas novamente queremos retornar com os antepassados. Penso que quase toda a América tem uma língua hegemônica e que não se escutou, não se olhou, lo que fazem também os povos indígenas e originários. Então, o cinema o que faz é, a vezes, não lembrar isso. Nesta lógica de todos os povos, não tem fronteiras. Não tem fronteiras. Então, penso que é muito importante acabar com a fronteira, não política, pela fronteira da cultura. Creio que é importante que não mais fronteiras disso. O evento vai até quarta-feira, dia 27 de setembro. Todo o roteiro das mesas de conversas, oficinas e programação dos filmes está disposta no site www.fandetodos.com.br. As sessões diurnas são gratuitas e as noturnas têm o custo de R$10 com a compra direto na bilheteria do cinema. A
Festa da Primavera vai acontecer neste fim de semana em Joinville. Já um esquenta, inclusive, para a das Flores, que está prevista aí para os próximos meses. Saudade da Festa das Flores. Jade Olímpio com os detalhes. Antes da Festa das Flores, tem a Festa da Primavera, que é neste fim de. Conta tudo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gabriele. A todos que nos acompanham ao vivo aqui no SCC Meio-Dia. É isso mesmo, sextou por aqui. Esse final de semana vai acontecer o 5º Festival da Primavera. E já estamos aqui, eles já estão nos preparativos. Vamos conversar com a diretora da AJO, que vai dar todos os detalhes dessa programação. Diretora, explica pra gente como estão as expectativas para esse final de semana. Quem chegar aqui pode encontrar o quê? Olha, vai ter assim uma infinidade de plantas, belíssimas orquídeas, e vai ter oficinas de cultivo amanhã. E amanhã é domingo, vai haver oficina de cultivo. E nós assim, estamos com uma grande expectativa que venham bastante pessoas assim nos prestigiar, né? E vai assim, é o nosso 5º festival. E a gente está se empenhando, sabe, para isso, né? E esperamos assim que nos prestigiam mesmo. Né? Os interessados, como fazer para participar? É só chegar? Como é que vai ser a inscrição? Sim, não, a entrada é gratuita, né? E a exposição é aberta das 9 às 18 horas. Né? Então, não, é tudo gratuito, as pessoas chegam aqui na JAO e é só subir e ver essas belezas. Além de flores, vai ter muita gastronomia também? Sim, tem a gastronomia na Casa do Capitão, né? E hoje à noite vai ter aqui a entrega dos prêmios, né, para as campeãs, no caso. Mas a gastronomia aqui também é bem forte na Casa do Capitão. Muito obrigada, diretora, por falar conosco. E agora falando da festa, né, das flores, que vai acontecer em novembro. A gente vai conversar aqui com um paisagista, que vai dar todos os detalhes também para a gente, falando um pouquinho desse esquenta. Como é que estão as expectativas? Joinville é a cidade das flores, né? Sim, sim. Eu gostaria primeiro de convidar o pessoal para a Festa das Flores. Esse ano vai ser belíssima, a gente garante isso. É na Expoville, de 14 a 19 de novembro. Né? Então, assim, as orquídeas vão ser as mais belas possíveis. E a gente concentra espécies raríssimas aqui na nossa região, né? Principalmente porque nós estamos na Mata Atlântica. Né? Então, assim, é um trabalho que é de todos nós, da JAO aqui. E, assim, vale a pena vocês participarem desse evento. Nós vamos ter parte de gastronomia, exposições, vendas de plantas, vão ter shows, né? tudo dentro. E o Jardim Especial, esse ano, ele tem um enfoque especial no bioma da Serra do Mar. Né? Excelente, muito obrigada por falar conosco. Esse é o clima, sexta-feira, final de semana, vai ser com muitas flores, estão todos convidados, viu? Eu volto com vocês aí do estúdio, sextou. Ah, boa, Jade. Obrigada aí pelas suas informações. E falando em flores, logo mais, às 1h15 no A Tarde é Nossa, nós vamos dar dicas de qual a melhor planta para ter em casa, qual atrai uma energia assim, assado, desse estilo. Logo mais, às 1h15, Fernando. Vamos para Itajaí? Porque para marcar o Dia Mundial Sem Carro, Balneário Camboriú reservou uma via exclusiva para transportes alternativos nesta sexta-feira. Quem tem as informações é a nossa repórter queridíssima Cris Pinheiro, que está ao vivo de Balneário Camboriú. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Gabi, Fernando, você que nos assiste. Sim, nós estamos, Gabi, aqui na 4ª Avenida, que você conhece bem, uma via bastante movimentada. E o Fernando falou Dia Mundial Sem Carro, só que não, né, Fernando? Olha só, o movimento que está aqui já esteve maior, viu? Sim, nesta via aqui onde a gente está, ó, na faixa da direita, era para ser, né, uma via exclusiva para transportes alternativos, mas desde a hora que a gente chegou, por volta das 11h20 da manhã por aqui, os motoristas não estão respeitando, viu? Essa via vai ficar exclusiva para transportes alternativos até às 8 horas da noite. Eu, inclusive, ainda há pouco entrei em contato com a secretária da ABCTran, com a assessoria de imprensa, para solicitar também que agentes de trânsito fiquem por aqui para orientar os motoristas. Ainda há pouco a gente registrou, inclusive, um acidente, viu, Gabi? Com um motociclista que vinha nessa via, o motorista tentou entrar nessa via aqui do lado, na rua 600, e eles colidiram
decidiram. Então, assim, outras coisas, né, podem acontecer por aqui se agentes de trânsito não ficar por aqui até às 8 horas da noite. Do elevado até o trecho da rua 2500, hoje é essa faixa exclusiva, então vale aí para todo mundo que vai passar aqui pela avenida, pela 4ª Avenida, evitar essa faixa aqui da direita. Lembrando que lá na Avenida Atlântica também já tem uma faixa exclusiva para os veículos alternativos e Balneário Camboriú há pouco também investiu no transporte coletivo zero tarifa para incentivar aí que as pessoas deixem o carro em casa e optem aí pelos veículos alternativos. Volto com você no estúdio, Gabi. Obrigada, Cris, pelas suas informações. Olha, ninguém respeitando mesmo essa faixa aí, todo mundo ultrapassando, indo nesse local. Cristiane Pinheiro falando ao vivo de Balneário Camboriú. E agora tem intervalo. Muito bem, de volta para agradecer a sua companhia nesta sexta-feira. Viu, Gabi? Eu vou me despedir de você, vou tirar um período de férias, volto qualquer dia desse e você continua por aqui. Então, Gabi, muito obrigado pela parceria, toda a equipe aqui do SBT e até a volta. Cuide-se! Obrigada, Fernando. Boas férias. Aproveite e logo ele volta, gente. Você de casa, fique com a gente, porque agora tem a Tarde é Nossa.